Os evangelhos são livro de fé, isso não se discute. Dirigido para que quem não crê, creia. E para que quem crê, continue a crer. Mas pode-se dizer que eles são livros históricos? Os evangelhos têm uma dimensão, têm um caráter histórico? A resposta é sim, e evocaremos agora a autoridade da Igreja Católica com a palavra o Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Dei Verbum, número 19. Esse parágrafo trata do caráter histórico dos evangelhos. A Santa Mãe Igreja defendeu e defende, firme e constantemente, que estes 4 evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitação, transmitem fielmente as coisas que Jesus, Filho de Deus, durante a sua vida terrena, realmente operou e ensinou para a salvação eterna dos homens, até ao dia em que subiu ao céu. Na verdade, após a ascensão do Senhor, os apóstolos transmitiram aos seus ouvintes, com aquela compreensão mais plena, de que eles, instruídos pelos acontecimentos gloriosos de Cristo e iluminados pelo Espírito de verdade, gozavam as coisas que ele tinha dito e feito. Os autores sagrados, porém, escreveram os 4 evangelhos, escolhendo algumas coisas, entre as muitas transmitidas por palavra ou por escrito, sintetizando umas, desenvolvendo outras, segundo o estado das igrejas, conservando, finalmente, o caráter de pregação, mas sempre de maneira a comunicar-nos coisas autênticas e verdadeiras acerca de Jesus. Com efeito, quer relatassem aquilo de que se lembravam e recordavam, quer se baseassem no testemunho daqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra, fizeram-no sempre com a intenção de que conheçamos a verdade das coisas a respeito das quais fomos instruídos. Intervenção sapientíssima da Igreja, no meu entendimento. Os evangelhos são livros históricos, mas não no sentido dado pela ciência histórica. Os evangelhos narram fatos acontecidos na história. Ainda que alguns não possam ser provados pelo crivo da história, a ressurreição de Cristo, é preciso a fé. A ressurreição de Cristo é um fato histórico, mas não se prova que Cristo ressuscitou, senão com a fé. E a fé de seres humanos que integram a história. Dizer que porque, segundo os critérios da ciência histórica de hoje, a ressurreição de Cristo não pode ser provada, e de que, portanto, o Cristo histórico é uma coisa, só acreditamos, dizem aqueles que defendem essa separação, esse divórcio entre o Cristo histórico e o Cristo da fé. Eu não acredito nesses fatos relatados, dizem esses, relatados que não podem passar pelo crivo da ciência histórica. Epa, que história é essa? Os evangelhos narram atos que são fatos, que são fruto de uma experiência pessoal de homens de fé. Mas fatos que aconteceram na história. O mesmo Cristo histórico é o mesmo Cristo da fé. O Cristo da história é o Cristo da fé. Todos os fatos, diz aqui a Igreja, acontecidos, narrados no Evangelho, são fatos históricos, eu repito, cuja historicidade desses 4 Evangelhos a Igreja afirma sem hesitação. É verdade que quem escreveu os Evangelhos escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Pessoas que tiveram uma experiência de fé com o ressuscitado, pessoas crentes. Por outro lado, querer ler os evangelhos somente com o crivo da história e sem a fé, equivale a ler o evangelho e dizer, ele é mentiroso, porque ele não pode ser provado com o crivo da história atual. Isso é inadmissível.